Olá a todos que estão entrando aqui na live. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Casagrande, sou a diretora e roteirista tanto do Data Limite segundo Chico Xavier, quanto esse novo Despertar Data Limite. E que bom que está todo mundo entrando aqui na live, conversando um pouco sobre todas essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E, obviamente, com o Data Limite. Vamos entrar aqui com o Geraldinho. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Geraldinho já aceitou. Oi, Ei, Rebeca, tudo bem? tudo bem e você? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também. Tudo Eu certo. nunca fiz live, então eu não sei se tá bom o áudio, se não tá, se eu preciso de microfone. Não, tá ótimo. Ah, que bom. Que legal estar com você. Nossa, turbilhão de informações pra gente conversar hoje, né? Você Isso. que eu tava lembrando, sabe quanto tempo que a gente já se conhece? Já faz 8 anos. Tudo Nossa, isso 8 anos. Foi quando passa, a gente foi lá para Pedro Leopoldo. Nossa, foi incrível, né? Cara, passa o tempo rapidinho, né, Rebeca? passa, passa, bem gostoso, né? Ah, quantas coisas que a gente já passou, né? Nem Então, fa- vamos começar a live. É tanta coisa para falar e as pessoas, assim, me mandaram algumas perguntas. A maioria das perguntas, obviamente, são sobre, né, esse momento que a gente está passando, teria a relação do coronavírus com data limite, que eu acho que a gente pode até deixar mais para o meio, para o final, porque é um assunto que demanda um pouco mais de tempo. E a gente pode começar até com uma pergunta que eu achei até interessante, que foi do Renato Aguiar, que ele pergunta das mediunidades do Chico Xavier, qual foi aquelas que mais impressionou eu e você, né? Aquilo que você fala, uau, realmente não tem como discutir, né? Sobre a mediunidade dele. Acho que você pode até começar a falar, porque você conviveu com ele, né? é. Então, o que seria, sei lá, o top 3 assim, para você? Então, desculpe, como vocês sabem, É. Chico Xavier tinha todas as mediunidades catalogadas na obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, né, que nós sabemos que é ele mesmo, Allan Kardec, reencarnado no Brasil. Então, o que eu pude conviver com ele quase 21 anos, sendo que mais intimamente desses 21 anos, cerca de 15 a 16 anos, com todos os meses, participando pelo menos 2 vezes por mês das reuniões dele, me hospedando na casa dele, convivendo na intimidade da sua vida em Uberaba, e Uhum. também nos visitava em Belo Horizonte, ficava hospedado na minha casa e de todas as mediunidades. Então, eu acompanhei muito as tarefas mediúnicas dele. A principal delas, que todo mundo conhece, é a psicografia. Mas não é a psicografia que mais me impressionou no, ao longo dos anos. Por quê? O que mais me impressionou é justamente a mediunidade de presciência, que algumas outras religiões chamam de profecia, né? Uhum. Tinha uma mediunidade de presciência impressionante. E eu digo a vocês que eu pude atestar isso a posteriori, né? Porque ele Uhum. falava as coisas comigo, fazia previsões da minha vida particular, da minha vida íntima, da minha vida familiar, da minha vida profissional, da minha vida dentro do movimento espírita e também fazia previsões acerca do que ia acontecer com o Brasil no âmbito político, econômico, social. E o mais engraçado, assim, ele não foi que nem, por exemplo, você vê esses médiums, né? Esses videntes que falam, olha, esse ano um apresentador vai morrer. Ele falava muito nas entrelinhas, até para o material de pesquisa, se você até analisar até o próprio Fogo, as perguntas
previsões ele vai deixando tudo em entrelinhas. Olha, se passar, né, desses 50 anos, vamos entrar numa nova era. Ninguém nem se tocou, né? Assim, assim, eu sei que quando Ele, você até perguntou na reunião de 86, que você fala do Caminho da Luz, você chegou a se tocar do Pinga Fogo, de 71, que ele falou, não, dessa 50? Acho que não, né? Ninguém acho que lembrou não, de. não sabe por quê? Porque naquela época a gente não tinha acesso ao vídeo do Pinga Fogo. Ah, tá. Ah, tá. Existia apenas um livro que não que transcrevia partes muito pequenas do Pinga Fogo. Ah, Esse tá. livro fininho, que nem tinha todas as informações do Pinga Fogo, né? Na verdade, a recuperação do áudio e do vídeo do Pinga Fogo se deveu mais ou menos na época do centenário de Chico Xavier, depois que ele já tinha desencarnado. Ah, tá. Da Versátil. Graças E isso, a através Deus, do eles Oceano. E recuperaram. do, Você e tem que do, agradecer, e do jornalista Saulo Gomes, né? com certeza. Que Não foi sai não. no arquivo da TV Tupi, que é o arquivo morto, né? Que a TV Tupi já tinha falido há muitos anos. E estava tudo empoeirado, estava tudo lá jogado, e eles acabaram achando. Então, Aham. quando o Chico me falou, eu não fiz essa ligação porque simplesmente eu nem lembrava Aham. que ele Eu, tinha. eu imaginei que, sei lá, É. não tinha visto mesmo. Agora, voltando à mediunidade dele de presciência, é impressionante, porque o que aconteceu? Ó, essas previsões que ele fez, não somente para o Brasil, mas para o mundo também, Uhum. na década de 80, a gente tinha uma realidade muito diferente da realidade que nós vivemos hoje. Tanto a nível mundial quanto a nível brasileiro, e também a questão de família, pessoal, profissional, era outra realidade, né? Aham. E tudo que ele previu foi se confirmando ao longo desses últimos 30 anos, 36 anos, né? Sim. Eu conheci em outubro de 1981, dia 14 de outubro, em São Paulo. Aham. Então, quer dizer, o ano que vem vai fazer 40 anos. Caramba, nossa. E, Honra, e, né? Uau. e essa coisa, o que ele falava, e às vezes a gente não tinha a profundidade necessária para compreender o que Chico Xavier estava falando, mas eu acho que ele sabia disso, que era uma semente que no futuro iria frutificar. No futuro ia crescer e frutificar, florescer e frutificar. E aí isso aconteceu, né? Vou te dar um exemplo. Na minha vida familiar, ele previu com exatidão a doença que meu pai passaria em 1984. Meu pai estava em plena saúde, plena saúde. Ele tinha nessa ocasião 52 anos de idade, muito ativo, muito trabalhador e muito de plena saúde. E com 15 anos de antecedência, Chico Xavier previu o mal, a demência que ele passaria, que chama-se mal de Pique, com detalhes. E, Eu acho que você chegou a comentar até disso quando a gente estava no carro indo até para o evento, né, do Eva, né? Que acho que tua mãe também, enfim, exato, ficou sabendo disso, né? Enfim, de que, poxa, é um momento muito difícil, né? Alguém te prever uma doença tão difícil e você ter sabedoria de conduzir tudo isso, né? Uau, Não, realmente. e o incrível é que ele previu isso com o objetivo de que eu continuasse trabalhando ao lado dele, porque ele iria precisar de mim, Uhum. entendeu? E que Aham. nessa ocasião eu estava querendo mudar totalmente minha vida, eu estava querendo ser pianista profissional, quer dizer, É verdade, nada a ver, é né? verdade. Tudo tem o seu momento certo, né, para acontecer. Exato, exato. Nossa. Então, e aconteceu do jeito. E ele ainda falou que ele era um processo kármico, que ele, junto com a minha mãe, tinham pedido isso antes de reencarnar, e que a Aham. doença, que a doença dele seria longa. E, de fato, ele demorou quase de 1999 até 2013, em novembro, quando ele desencarnou, quase 15 anos doente.
Caramba. Foi Nossa. perdendo aos poucos a lucidez, a coordenação motora, a coordenação da fala, uma doença bastante lenta e bastante trabalhosa. Então, eu estou contando assim, um fato. Ah, é milhões, milhares. Foi você que me contou daquela vez que do Chico que passava na banca de jornal, que ele comprava as revistas? Ah, conta esse caso, é maravilhoso. É Esse caso é muito bom dos também. mais extraordinários, né? Esse caso nos foi contado pelo Cido. O Cido era o guarda da Polícia Militar que a Prefeitura de Uberaba destacou para acompanhar Chico Xavier, porque eles temiam que o Chico Xavier sofresse algum assalto, alguma agressão, né? Porque ele era uma pessoa pública e milhares de pessoas estavam atrás dele todas as semanas. Ele tinha 3 reuniões públicas por semana, fora as reuniões privativas, e ele visitava muito a periferia de Uberaba e tal. Então, o prefeito de Uberaba destacou esse policial militar para proteger o Chico das pessoas, vamos dizer Imagina, assim, o mundo inteiro fala com das ele. pessoas doidinhas, né? E Imagina, nossa. tinha. Teve uma vez que o Chico me contou, e o Cido morava, dormia dentro da casa do Chico. Ele morava lá dentro. Uhum. E uma vez o Chico me contou que uma pessoa perturbada, um senhor perturbado, pulou o muro com uma arma Nossa, na nossa, mão, entrou na casa do Chico com uma arma na mão, com um revólver, caramba. querendo que ele psicografasse uma mensagem Não, da esposa dele que tinha falecido. não, muito sem noção. É, e até isso o Chico passou, né? Nossa, com E sabedoria, aí, né? Porque se for, não, se fosse, né, nós, né, eu ficaria apavorado, né? e Caramba. quem contornava essas situações era o Cido. E então, na hora também de sair de carro, por exemplo, para fazer. O Chico tinha obrigações de ir no banco, como todo mortal, né? Uhum. Fazer compra na farmácia, fazer compra no supermercado. Ele ia, o próprio Chico ia. E o Cido Ele ia? acompanhava. Ia. Ah, só acreditando. Eu não sabia que ele. Nossa, cara, Ele que gostava de bonitinho. tomar café numa cafeteria no centro de Uberaba, onde ele Nossa. trocava um dedo de prosa com os amigos. O Chico era uma pessoa extremamente simples. Não, assim, É, mas ele era, assim, muito famoso. Então, assim, onde ele ia, muito. ele não conseguia nem tomar o café, né? Inclusive, ele brincou comigo um dia dizendo o seguinte: ó, Geraldinho, onde eu não sei o que acontece comigo, onde eu vou, eu arrumo confusão. Aí Ai, eu falei com ele: ô Chico, eu sei por quê, porque as pessoas querem ficar do seu lado. exatamente, né? Junta, gente, né? Mas aí, nesse dia que você me perguntou, o Cido dirigia o carro, né? Levava o Chico de carro e voltava. E na volta, sempre que ele tinha alguma obrigação a fazer na cidade de Uberaba, no centro, na volta, o Chico pedia que ele parasse numa banca de jornal, né? Aham. E ele descia na banca do jornal, que era naturalmente de um dono de banca amigo dele, né? E ele comprava todos os jornais e todas as revistas. Todos. Um exemplar de cada. Não, sensacional, né? Cara, E colocava isso no carro e embora mandava o Cido tocar o carro para a casa dele. Aí um dia o Cido não aguentou e falou com ele assim: "Ô, seu Chico, tem uma coisa que eu não entendo com o senhor, porque eu acompanho o senhor dia e noite. Eu sei que o senhor não tem tempo para nada, nem para respirar. muito menos para ler todas as revistas, né? Exatamente. Você tem essas atividades todas mediúnicas no centro, recebendo as pessoas e fazendo caridade, está sempre escrevendo também, psicografando. Como que o senhor vai arranjar tempo para ler essas revistas todas, né? E aí é a mediunidade de psicometria, porque o Chico, com humildade, falou com ele assim: olha, Cido, eu não sei o que acontece comigo. Claro que ele sabia, ele não queria explicar, né? Aham. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu não preciso ler o que está escrito aqui. Basta eu colocar a mão na capa da revista ou do jornal, fixar um artigo
ou uma determinada matéria, que automaticamente o meu pensamento entra em sintonia com o pensamento Nossa. do editor, ou então do articulista que escreveu o artigo, ou do jornalista que escreveu a matéria. Não, E aí surreal. Surreal. é, é surreal. Surreal. Se contar para alguém, vai falar, não, não é possível. Eu Surreal. diria, hoje a gente fala muito que a gente está no mundo em 4D, né? Uhum. Já estão falando agora em 5D. Eu acho que o Chico vivia no mundo 10D. Ah, com certeza. Não, Em era... 10 dimensões paralelas ao mesmo tempo, e ele se comunicava com essas dimensões todas, ele lia o nosso pensamento, né? E aí, então, ele fala consigo isso, que de acordo com o que ele sentia da revista ou do jornal, ele jogava até fora, ele nem preocupava de ler. Nossa. E eu fui testemunha disso. Essa mediunidade chama-se psicometria. Uhum. Eu fui testemunha dessa mediunidade porque, aos domingos, por exemplo, ele ficava na casa dele, era o dia de folga de Chico Xavier, domingo. De 7 horas folga? de folga. Era o descanso. Mas olha bem o descanso dele. 7 horas da manhã, ele chamava a gente, sentava lá na mesa do almoço e chamava a gente. Vamos fazer a tarefa do correio. O que, Uhum. que era a tarefa do correio? Era as senhoras de Uberaba faziam caixinhas pequenas de mensagens avulsas e envelopavam essas caixinhas para o Chico mandar para as pessoas amigas. Mas ele fazia questão de subscritar todas essas caixinhas com a letra dele. Nossa, caramba. Ele fazia a subscrição. E ele me dava uma caderneta preta, assim, grossa, que tinha o endereço de todo mundo, todos os amigos dele. E falava comigo assim: Geraldinho, você vai me ajudar nisso aqui. Uhum. E eu sabia que eu não ia ajudar coisa nenhuma, entendeu? Porque ele não precisava de ajuda, a cabeça dele era uma cabeça que vivia em várias dimensões, em multimídia, É, entendeu? com certeza. E aí, o que ele fazia? Ele subscritava, depois que ele tinha subscritado a caixinha, é que ele me perguntava: confere aí na caderneta. E E você aí conseguia? ele falava o nome da pessoa, eu ia lá, e ele mesmo já citava o endereço, a rua, o número, o CEP, Não. tudo. Nesses anos todos, ele não errou um número, Não, nada, surreal. Caramba. né? Aí aconteceu o seguinte: ele pegava, às vezes, os bolsos ficavam cheios de cartas, cheios de recados, né? Que ele pegava no centro espírita, ou que as pessoas batiam na casa dele, deixava no portão, às vezes, quem não conseguia entrar. E também ele ia no Correio de Uberaba toda semana pegar a correspondência, que ele tinha a caixa postal número 56 de Uberaba. Nunca vou esquecer esse número. E aí ele voltava com aquela caixa de cartas, né? E no domingo ele selecionava, ele ia separando assim, umas que ele não respondia, outras que ele separava e outras que ele tinha muito carinho, assim, especial. As que ele tinha muito carinho, ele colocava dentro do bolso do paletó. Ah, que interessante. É. E aí essas ele ia responder pessoalmente com carta manuscrita. Nossa. Só que Ele a, já sentia aquilo que ele precisava, sei lá, ter um impacto maior, né? exato. Uau. Aí ele tirava, por exemplo, pegava, aí na hora que depois que ele separava tudo, isso, gente, que eu estou contando a vocês, é domingo, de 7 da manhã até 1 hora do dia seguinte, 1 hora da manhã do outro dia, tá? Nossa. Então nós estamos falando aí em 18 horas de serviço. 18 horas, Tava todo mundo cansado, menos ele. ele não cansava. Nossa. Claro, parava para almoçar, parava para tomar café, normal, né? Uhum. Parava, às vezes, para ir no toalete, mas era 18 horas. Isso era o descanso semanal de Chico Xavier.
Caramba. Pensa bem, você fazer carta manuscrita, né? Hoje a gente tem todos os recursos à mão, o WhatsApp e o escambau. Naquela época não, era caneta e lápis. Caramba. É Eu nada disso. falar, eu não sei se é verdade, que ele usava até a folha que era de rascunho até fazer a Usava até. Uma vez eu recebi uma mensagem psicografada por ele Uhum. no papel de pão. Nossa. Ele pegou assim na mesa, a gente estava lanchando e ele psicografou a mensagem na minha frente e me deu um papel de pão. Mas aí, voltando ao caso, aí ele escolhia, por exemplo, uma carta fechada, a carta estava fechada ainda, né? Endereçada a ele. Aí ele fazia assim com os dedos, ó, na carta. Às vezes ele chorava. Nossa. Ele Nossa. chorava. E eu ficava assim, o que foi, Chico? O que está acontecendo? Aí ele me relatava o sofrimento daquela pessoa que estava escrevendo para ele. Por exemplo, eu me lembro, Dona Fulana, não vamos citar nomes, né? Ah, coitada Dona Fulana, o filho dela está entregue ao problema das drogas, está viciado em drogas e saiu de casa. E quando ele volta, está violento, ela está desesperada, chorando. Aí eu falava com ele assim, mas Chico, como que você sabe disso? Você nem abriu essa carta. Uau. Olha só. Aí ele ficava assim meio desconcertado, né? Porque o Chico era muito humilde. E falava assim, eu não sei como que eu sei disso, Geraldinho. Gente, é muita humildade. É muita. Se fosse qualquer, sei lá, vidente, ele ia querer postar no Facebook Explicar, dele, né? A mediunidade. né, Não, ele simplesmente Instagram. falava que não sabia, mas É. o processo pelo qual ele estava tendo essa visão. Mas quando ele pegava na carta, ele via a mulher, a mãe, chorando, escrevendo para ele, relatando o caso como se ela estivesse falando com ele. Nossa, surreal. É Nossa, surreal, porque ele surreal. entrava na onda mental dela, né? Nossa, Porque a psicometria é isso, né? Essa é uma mediunidade classificada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. A psicometria é a mediunidade que o médium, ao tocar objetos de eleição, objetos de valor, ou objetos de uso pessoal de determinada pessoa, é capaz de entrar em contato com aquela pessoa. Inclusive a polícia, muitas polícias, departamentos de polícia sim. nos Estados Unidos usam médiums psicômetras para encontrar assassinos, encontrar pessoas que estão desaparecidas, né? O Departamento de Polícia de Chicago é um departamento de polícia que usa a mediunidade de psicômetras. E o Chico tinha essa Tinha era mediunidade. muito além já, né? Isso aí ele É, ia, nossa, de letra, ele né? tinha isso em grau 1000, né? O Daniel está perguntando quantas mediunidades tinha. Todas, absolutamente Todas. todas, Olha, todas. vamos só de memória. Ele E tinha. de cura ele chegou a manifestar algumas coisas? Tinha mediunidade de cura. Tinha, sim. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a dona Neném Aluoto era uma grande amiga nossa, né? Nós trabalhamos muitos anos com ela na União Espírita Mineira. Ela dirigiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, de 1962 até 1995. Em 95, ela teve um AVC. Nossa. E ficou metade paralisada, né? Os médicos, então, da família recomendaram a ela que se afastasse de todas as atividades, porque ela precisaria ficar em repouso absoluto em casa. Ela ficou paralítica, metade do corpo. Não movimentava um braço, nem uma perna. Muito bem. Aí ela foi ao Chico Xavier, com o nosso amigo Martins Peralva, com o nosso amigo Fontana, com a sobrinha dela, Ana Carmela. E em lá chegando, eles muito emocionados, que ela era muito amiga do Chico, o Chico só pegou na mão dela assim, ó. Essa mão que estava mirrada, né? Essa mão que estava paralítica. Ele ficou a noite inteira segurando a mão de Dona Neném Aluoto. A noite inteira. Caramba. Às vezes chegavam pessoas querendo separar os dois, ele não largava. Não é? E as reuniões do Chico iam madrugada afora, né?
Começava às 8 horas da noite e ia até 4 horas da manhã. Pois bem, ela terminou a reunião, eles ainda participavam das reuniões de sábado, e então voltaram para Belo Horizonte. Ao chegar em Belo Horizonte, ela começou a recuperar os movimentos do braço, Nossa. a tal ponto, ela era pianista, ao tal ponto que ela voltou a tocar piano. Nossa. Nossa. Caramba. Eu não sabia dessa história. Uau. É, De muito curta bacana. até que eu te perguntei, porque assim, obviamente a gente sabe das mensagens mais psicografadas e tal, mas de cura, assim, eu não escutei tanto relato, assim, coisas mais pontuais, assim, mas, nossa, É. A minha sogra da época, né? Eu era casado com a Eliana, a mãe dela teve um AVC também, só que muito mais grave do que o da dona Neném, em 1986, setembro de 1986. E foi muito impressionante que o Chico veio visitá-la, ficou na minha casa. Na hora de ir para o hospital, eu fui com ele no carro. E em lá chegando, ele passou, pediu que nós fizéssemos uma. Ela estava inconsciente e pediu que nós fizéssemos a prece, que ele iria fazer, dar um passe nela. O passe dele foi só passar a mão na cabeça dela, né? Ela estava totalmente inconsciente no pronto-socorro de Belo Horizonte. Dona Maria de Lourdes Borges da Cunha. E ela, isso em 1986. O médico, quando eu saí, nós fomos embora, o médico me chamou e perguntou assim: Geraldinho, a família tem jazigo? Eu falei assim: não, não tem não. Ah, então eu recomendo vocês comprarem um imediatamente, porque nossa, ela não dura 48 horas. caramba. Aí eu fiquei meio espantado, né? Falei assim: nossa, então Dona Luz vai desencarnar. É, Preparei a família, mas antes de preparar o resto da família, eu falei com o Chico. Eu falei assim: Chico, acabei de ouvir isso do médico responsável pelo hospital aqui do Prontocor a respeito que atendeu Dona Lourdes. Ele disse que em 48 horas ela parte, que o caso dela é gravíssimo. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Aí ele parou, pensou e falou assim: olha, Geraldinho, na minha opinião, na minha modesta opinião, acho que Lourdes vai ver o raiar do ano 2000 tranquilamente. Olha e só, aí, nós estamos em nossa, 1986. E não somente ela viveu até o ano 2000, como ela veio a desencarnar só em 2012. caramba, ela teve um extra ainda, né? Porque, nossa, eu teve mais uns 12 anos ainda. Quer dizer, Uau. ela viveu de 86, ela quase que viveu quase 20 anos depois. E o médico falando que ela tinha 48 horas. Na minha opinião, esse prazo foi dado pelo passe do Chico. Nossa, o Fábio tá falando que a Anitta acabou de indicar o Data Limite. Caramba! Nossa, Ah, que gente, legal. o Data Limite acho que foi uma coisa que realmente a gente não esperava, assim, tamanha repercussão. Porque foi um documentário sem, sem qualquer tipo de financiamento, né? De E, público ou de nada. você sabe, né, Rebeca, que você foi lá gravar comigo, a gente não tinha nenhuma Não, eu ação, ainda nem nem tinha direito ainda projeto. o roteiro formatado ainda, para você ter uma noção. É, Eu sabia mais ou menos o que eu ia fazer, mas no mesmo tempo eu estava estudando também essa parte de ufologia, que eu ficava um pouco meio assim, ufologia e tal, e aí eu comecei a estudar, falei, nossa, é algo surreal, assim. Lembro até que eu é, vi uma reportagem, até que eu indico para vocês assistirem, do capitão da Força Aérea Americana, ele chama Robert Salas. Tem uma entrevista no YouTube, depois vocês colocam. Você muito legal. chegou a ver, muito legal, que ele fala que ele, enfim, trabalhava em 1960, por aí, na base de mísseis nucleares. E teve ligaram para ele, né, assim, do pessoal que estava coordenando ele, né?
Falou, olha, tem alguma coisa estranha aqui, tá tendo uma luz, um objeto oval. Ele, que coisa é isso, tal? E eles começaram a ficar preocupados, tal. Ele no controle de todos os mísseis nucleares e do nada desactivou todos esses mísseis nucleares. Enfim, algo, se você for ver, até muito surreal. Isso É, dando tudo com o que o Chico, né, falou sobre esse perigo nuclear, né? Então eu comecei a ver as peças, meu Deus do céu, isso aqui é um material que dá até muitos documentários, né? O é. que a gente Inclusive, ficou muito impressionado. inclusive, eu já vi na Amazon Prime, tem uma sessão lá de documentários sobre aparições ufológicas, e tem uns dois ou três que falam exatamente isso, que o Chico falava conosco, né? Que os extraterrestres interferiam nas bases militares nucleares da Rússia, dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra e da França. E Exatamente. já há Peraí, estão falando documentários de que minha câmera pessoas. não está funcionando? É, Não está da, funcionando ou não está funcionando? Eu já não sei. é, e já há documentários de pessoas de alta patente da aeronáutica, ou do exército, ou da marinha, desses países que, depois de aposentadas, resolveram falar, contar as experiências que tiveram com essas aparições. Parece que a minha câmera. Estão falando que minha câmera travou. Eu não sei. Travou, voltou, gente? Voltou ou não voltou? Não, a sua câmera está. O seu áudio está ok, mas a sua imagem está congelada. Ah, que estranho. Deixa eu aqui rodar aqui para ver se. Wi-Fi, né, gente? Uma maravilha. Vamos ver se tá. Melhorou, voltou? Não, ainda não. Ainda não. Que beleza. Mas vamos conversando. Mas vamos falando, né, gente? Então, e engraçado, porque toda a linha ufológica que já estudava isso há muito tempo, desse perigo nuclear, de maior número de avistamentos, né, em bases nucleares, quando viu essa coisa de data limite, enfim, das revelações de Chico Xavier, ficou assim muito impressionado, né? O próprio depoimento do Paul Hellyer, né, que foi ex-ministro da Defesa do Canadá, indica isso. Vocês foram lá gravar com ele e ele falou exatamente o que ele ficou espantado que como que Chico Xavier, que ele nem conhecia quem era Chico Xavier, né, já falava que ele tinha experiência e atestava, né, a existência dessas civilizações extraterrestres visitando a Terra por diversos motivos. Agora voltando. Voltou agora? Ah, então maravilha. Então vamos falar de uma outra coisa que eu acho até interessante, que no livro do Chico Xavier, que ele fala aquele livro o Renúncia, que ele fala do sistema de Sírios, que ele fala que era trino, né? Que antigamente o pessoal achava que era só duas estrelas, né? Você É isso. podia falar um pouco disso também, que é uma coisa também muito além também, né? De alguém falar que algo tão maior, né? O livro Renúncia é da década de 40. O Chico psicografou esse livro na década de 1940. Não sei se foi 42 ou 40, mais ou menos nessa época. E o prefácio desse livro é escrito por Emmanuel. E quando Emmanuel escreve o prefácio, e ele se refere a um planeta que é um planeta feliz, um planeta perfeito, que gira em torno do sistema solar. E ele fala o sistema trino, sistema estelar trino de Sírios, da estrela de Sírios, né? Porque logo no primeiro capítulo, o primeiro capítulo começa exatamente em Sírios, esse planeta de onde vai vir o espírito de Alcione, que nada mais é do que a reencarnação. Ela vai reencarnar na Terra, por isso se chama renúncia, né? Ela abandona esse planeta feliz de Sírios, volta para a Terra, encarna aqui, sendo que ela já tinha se redimido
1.600 anos na pele de Célia Lúcius, que é o romance 50 anos depois. É a mesma personalidade. E aí, o que acontece? Naquela época, a astronomia considerava que o sistema de Sírius só tinha 2 estrelas, não 3. Então, é o Sirius A e o Sirius B. Não é? E só muito recentemente, depois do ano 2012 para cá, com o lançamento desses satélites que estão pesquisando as estrelas, né? O Kepler, os satélites da Agência Europeia Espacial, os satélites da Agência Japonesa Espacial também, os satélites da NASA, o Hubble, né? E quando eles eles jogam o seu foco na estrela de Sírius, porque Sírius não é uma estrela muito distante do sistema solar. Ela está. Não, a luz mais brilhante, né? Que em latim quer dizer brilhante, né? Sírius, né? E ela está, em termos astronômicos, ela está na nossa vizinhança, vamos dizer assim, né? Em termos astronômicos, né? É muito distante, mas em termos astronômicos. 8 anos-luz. Ela é próxima. E então, quando eles jogaram essas imagens, esse foco nessas estrelas, eles viram que há uma. E passaram a pesquisar a questão vamos dizer assim, da distorção da luz e também da distorção das ondas gravitacionais, porque você não enxerga a terceira estrela, né? Nenhum aparelho humano até hoje enxergou a terceira estrela, porque provavelmente, como o Sirius é muito grande, a principal estrela é gigantesca, é muitas vezes maior do que o próprio Sol, né? Centenas de vezes maior. Provavelmente a terceira estrela está por trás da grande estrela de Sirius. Mas então, Voltou? Voltamos. Agora foi você que travou, enfim. Não foi não, é que caiu de repente. Eu tô achando que assim, várias lives estão acontecendo isso mesmo, de travar, não sei se é porque é muita gente, não sei se estão... Enfim, gente, desculpa. Tô continuando. Então eu estava dizendo o seguinte, então eles chegaram à conclusão pelas distorções das ondas gravitacionais e das ondas de luz, que isso só seria possível e só seria explicável se o sistema, ao invés de ser um sistema binário, fosse um sistema trino de estrelas. Demais. Você vê, né? Tanto essa revelação muito antecipada de Sirius e também da água na Lua, né? Que ele revelou em 71 e que só em 2009 que foi encontrado, né, pela sonda uma grande quantidade de água, né? Então, em 35 também a mãe dele fala sobre Marte, da água em Marte, do gelo em Marte, nos polos de Marte, e da água que penetrou e se uniu às rochas dentro do solo marciano. Olha que coisa curiosa. E isso só foi provado há 2 anos atrás. Pelas sondas da NASA, né? Ele estava muito antecipado. Gente, Chico era algo muito... Acho que quanto mais você estuda Chico Xavier, mais você fala, não existe ninguém que possa ter qualquer tipo de comparação com o tamanho absurdo de mediunidade, de humildade. Enfim, a gente fica até sem palavras. Eu acho tem uma que o pessoal... pessoa que está perguntando onde está Emmanuel reencarnado. Eu também quero saber isso. Geraldinho, você sabe ou não sabe, Geraldinho? Você sabe. Não, eu vou dizer o seguinte, o Chico falou com algumas pessoas e pediu para essas pessoas não falar. Mas nós podemos falar que é no interior de São Paulo. E ele está... Mas você conheceu ou não? Não conheci. Não conhece? Não. E ele está hoje está por volta de 20 anos de idade. Eu acho que daqui uns anos, acho que, sei lá,
24, 25, talvez ele entre em cena. Mas eu acredito que ele não vai falar, eu sou o Emmanuel. Né? Acho que não. Provavelmente ele Ah, nem sabe, né? exato. Não, saber, eu acho que ele sabe, mas eu É, acho que talvez ele talvez queira se preservar pelo, enfim, impacto que isso teria na vida dele. Né? Gente, eu sei que a coisa que vocês mais querem é saber qual é a relação do coronavírus com tudo isso que a gente está passando. Eu acho que é absolutamente tudo, né? Porque se a gente for ver, né, não só 2019, né, que seria a gente ingressaria nessa nova era, e também com essa revelação que ele também falou no Pinga Fogo, que isso vocês não vão achar em vídeo, que você só vai achar no livro Plantão de Respostas, que acho que foi de 97, né, que ele acho que foi publicado. 95? é. Ah, tá. E o plantão de resposta, e tem também nos anais que o Saulo Gomes transcreveu, que ele transcreve todos os dois programas no livro que chama-se Pinga Fogo com Chico Xavier, editado pela Intervidas, editora Intervidas do Grupo Candeia. Lá também você vai achar. E o outro livro é o livro Plantão de Respostas, que cita essa parte de 2057, né? Você vê, ele fala que o mundo se tornará regenerado por volta de 2057, não no ano de 2057. Então, um processo que ele, enfim, descreve até como a construção de uma nova sociedade, né? E eu gosto dessa frase, uma construção de uma nova sociedade. Gente, são 37 anos até 2057. É muito pouco tempo para a gente ser um modelo de sociedade, né? Se a gente for parar para pensar, hoje a gente desperdiça 54% do que a gente consome, e em contraponto a gente tem 820 milhões de pessoas que passam fome e mês chega a 20 mil pessoas que morrem de fome, e a vacina disso é o quê? Comida, que a gente desperdiça. Enfim, são tantas coisas que a gente faz errado que acho que essa relação é a opinião minha, né? Enfim, tem tudo a ver, da gente parar, tanto olhar, tanto essa parte individual de cada um que tem que melhorar. Se você está nesse plano, é para você, enfim, superar, aperfeiçoar, né? Para você ter uma ascensão na sua vida, e na parte coletiva, né? E aí são muitos e muitos desafios. Fala um pouco o que você acha de tudo isso aí, Geraldinho. Eu vou falar resumidamente o seguinte. O período de transição planetária é um período muito mais amplo. Ele começou 100 anos antes da revelação espírita, portanto, em 1757. E o Chico vai responder que ele vai terminar em 2057, por volta de 2057. Ele diz assim: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Então vejam bem, é exatamente o tempo de hoje, né? É calamidade de todo lado. Sim. Calamidade social causada, por exemplo, pelo desemprego do coronavírus, calamidade espiritual, as obsessões, a questão do suicídio, cada vez mais suicídios de jovens, suicídios infantis, previstos por Allan Kardec na Revista Espírita, para o ápice da transição planetária. Então, como que nós sabemos que nós estamos no ápice da transição planetária? Por essas questões. Foi previsto no século XIX que no ápice da transição planetária, os jovens e as crianças teriam um surto de suicídios no mundo inteiro. E é o que vem acontecendo, né? Está até nos tops. Foi até bom dessa pandemia que as pessoas começaram a olhar os números de mortes que tem. E outras coisas, né? E suicídio está entre os tops de mortes. Tops. No Brasil, por exemplo, são cerca de 19 mil suicídios por ano. Nossa.
É muita Surreal. coisa. Nos Muita Estados, coisa. é muita coisa. Nos Estados Unidos da América do Norte, são 46 mil suicídios por ano. Nossa. Na Índia, na Índia, são 120 mil suicídios por ano. E na Nossa, China, na Índia, que coisa, né? Porque a gente pensa que tem essa coisa de castas e tal, deles acreditarem, mas tem muito. Nossa, essa nova geração, né? e na China, como a China é o país mais populoso do mundo, lá existem, por ano, 240 mil suicídios, todos os anos. Né? No Japão, 60 mil suicídios por ano. Então, olha só, Chico fala das calamidades emocionais. Qual que é a outra grande, muito maior pandemia que a gente está vivendo e que nem a imprensa não dá a menor pelota e os jornalistas nem se interessam por isso? É a pandemia da depressão, Sim. da tristeza, que está graçando de norte a sul do Brasil e de leste a oeste do mundo e em todas as nações, em todos os continentes, né? Ele fala, então, também das calamidades físicas. Por exemplo, o coronavírus é uma calamidade física, é uma doença física, né? É um vírus que vem e que, de repente, pega uma parcela grande da população e esse pegou o mundo inteiro, Não, né? todo mundo. Não tenha uma pessoa que não foi afetada. Não Olha tem. só, olha Coisa só louca. olha como o Chico termina a frase: estarão por toda parte do planeta. Então é a época de hoje, né? E aí ele fala, Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado por volta de 2057. Então ele é o fim do período da transição, 2057, que começou em 1757. Então o período é grande, é 300 anos, né? Aí você vai estudar. Agora eu vou só falar o seguinte. Ele termina dizendo, mas antes de 2057, antes disso, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo. Então, gente, nós estamos numa época áurea. Ao invés da gente ficar triste, deprimido, não, nada disso. Nós temos que ficar alegres, confiantes, com fé, com perseverança, entendeu? É a hora da gente provar a nossa fé mesmo, porque nós estamos no alvorecer de um novo dia. Esses últimos 37 anos que nos separam de 2020 para 2057 serão gloriosos. Nós viveremos transformações profundas na nossa sociedade, nas nossas instituições, na família, nas escolas religiosas, nos institutos filosóficos, na ciência, não é? Nas escolas científicas. Por quê? Caberá à ciência nesse processo, e é o papel principal aqui dos próximos anos, não é dos filósofos, não é dos religiosos. O papel principal dos próximos 37 anos será performado pelos cientistas. O próprio Emmanuel... No próprio Pinga Fogo, né? Ele dá essas entrelinhas, né? De que a gente está num limiar de tempos novos e que a ciência que vai descortinar toda essa realidade. Eu acho que você até poderia falar até que a isso ele até confessou para vocês, se não tem nenhum livro, dos aparelhos, né? De esferas desencarnadas. Isso eu acho que é algo Isso é fantástico. Ele fala, fantástico. nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Olha, ele não fala um futuro imenso diante da Terra. Ele não fala um futuro imenso diante das nações. Nada disso. Diante do universo. O que ele está falando? E aí também ele vai falar, respondendo outra pergunta, que nós finalmente vamos compreender que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal e que teremos contato com os nossos irmãos extraterrestres de civilizações mais avançadas a partir do momento em que estabelecermos a base lunar. E essa base lunar
já é projeto em andamento. O presidente Trump nos Estados Unidos falou que até 2026, quer dizer, daqui a 6 anos, já estarão estabelecendo na Lua a base permanente, né? Então, Sim. isso tudo acontecerá nos próximos 37 anos, até 2057, que vai jogar por terra o paradigma materialista, né? Vai se destruir o paradigma materialista e vai se finalmente, entre aspas, descobrir, a ciência vai descobrir que nós não morremos quando o nosso corpo físico vai para a sepultura. A ciência vai descobrir que existe vida depois da morte, nos diversos planos espirituais. Por quê? O Chico vai me contar que, mais ou menos em meados do século XXI, as fábricas de televisores vão aperfeiçoando cada vez mais a televisão, os processos científicos de transmissão de imagem, de som, e sem querer, nas fábricas, um dia, por volta de 2050, eles vão descobrir umas imagens. E nessas imagens, eles vão ver gente e que vão se comunicar com eles nas fábricas. E aí eles vão falar, mas vocês estão falando de onde? Não, nós estamos falando do mundo espiritual. E aí vai ser um choque científico, né? Vai ser nossa televisão para os desencarnados, né? E Exato. também eu acho até que talvez as pessoas têm muita expectativa de talvez nosso encontro com extraterrestres, que vai descer uma nave. Eu acho que vai ser mais por aí, de seres que estão em outra faixa, né, de vibração, em que esse aparelho de comunicação... Mas eu acredito também na chegada das naves de Você acha que vem naves? Eu acho que, não sei, você acha que vem? Eu acho que vai ser maravilhoso, né? Na verdade, eles já vêm, né? Uhum. O Chico me falou que eles não tinham, até 2019, permissão para posar, para se mostrar. Uhum. Que depois de 2019, eles teriam essa permissão de Jesus, né? Porque nós sabemos, pela ufologia, que há vários tipos de civilizações extraterrestres. Há aquelas mais desmaterializadas, mas há também as mais materializadas, como nós. E até é importante salientar que as pessoas, enfim, não leem muito. Também até porque o Chico Xavier tem 500 e... Quanto está a conta? 530? 526. 26. E se você for ver, né, tanto cartas de uma morta e aquele Novas Mensagens, né, que é do Humberto de Campos, que ele fala da civilização marciana, né, que, do ponto de vista, a gente vai falar, não tem nada em Marte, mas do ponto de vista, sei lá, de uma outra vibração, tem toda uma civilização e é descrita nesses livros, né? Tem o Cartas e Crônicas também, que Humberto de Campos fala dos outros mundos. Tem a mensagem Ante os Mundos Superiores de Emmanuel no livro Justiça Divina. Tem o livro citado por você, Renúncia, que Emmanuel faz referência a essa civilização que está num planeta do sistema trino de Sírios. Tem o livro A Caminho da Luz, que fala da civilização que mora num planeta no sistema binário de Capela, né? Então tem muita informação na obra do Chico. Basta a pessoa perguntar. E há quem fale, eu acho graça que há gente que fala assim, determinados espíritas, o Chico Xavier nunca tocou nesse assunto. Não, nunca. Meu Deus do céu. Vai ler. A pessoa pega uma informação na internet e ela não vê assim o quanto. É um quebra-cabeça gigantesco. Ela pega uma peça e aí ela quer discorrer sobre essa peça. Não dá. A pessoa, para conhecer a obra de Chico Xavier, tem que estudá-la metodicamente. São 526 livros até hoje publicados. Nossa. Além de cerca de 300 biografias ou livros que se referem à obra dele. Então, nós estamos falando em quase 900 livros, gente. Sem contar as entrevistas. Eu separei aqui um pequenininho trecho da entrevista que ele deu em 1954 para a LBV,
Olha só o que ele fala, que interessante. É bom sempre a gente rever essas coisas, porque a gente acaba É esquecendo. ótimo. Ele fala assim: nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, de acordo com ele, estabelecem programas de ação para a coletividade planetária, de modo a facilitar os voos para a divina ascensão. Será, todavia, muito importante encarecer que não devemos reclamar do terceiro milênio, uma transformação absolutamente radical nos processos que caracterizam a nossa vida terrestre. Muito em breve, o homem estará ligado à religião cósmica, à religião do amor e da sabedoria. Você vê, né? Ele fala não reclamar. Então, eu falei, gente, quem que... Não, maravilhoso. Acho que a gente não pode reclamar desse momento, por mais que obviamente está tudo sendo afetado, não tem como, mas você vê que ele deixa em tantas mensagens, entrevistas e livros esse momento que a gente está passando, né? É, Esse aceleramento, né, dessa é. transição, né? Então, nós teremos mudanças de paradigmas em todas as instituições humanas, na família, nas atividades profissionais, nas igrejas, nas universidades, na política, na vida social, não é? E na vida espiritual também. E na ciência. Agora, o principal paradigma virá pela ciência, porque a ciência provando isso, olha como muda tudo, não é? A ciência provando a vida espiritual muda completamente a vida humana. A Completamente. ciência, a ciência provando a reencarnação, olha a influência que isso terá nas ciências psicológicas, na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia. Porque os médicos e psicólogos e psicanalistas terão que analisar não uma vida somente, mas terão É, acesso. nossa, sim. Olha só, não é? É um mundo novo, minha gente. É um mundo É um novo. mundo novo. Alguém falou até de constelação familiar, se a gente acredita. Que já está Ela chegando. faz, Dani Casagrande, vocês podem procurar, ela faz constelação familiar. É muito legal você ver, você estudar todas essas, enfim, linhas de pensamento que acabam convergindo para a mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora, imaginem vocês o seguinte: um amigo, eu nem tinha pensado nisso, porque o Chico fala comigo assim: por volta de 2050, nós teremos um pequeno aparelho, ele fez o tamanho mais ou menos de um tablet, que a Uhum. gente vai ter pregado na parede da nossa casa, e através desse aparelho nós vamos nos comunicar com os nossos entes queridos, que já desencarnaram, Uau! nossos pais, nossos avós. Olha só, isso é uma mudança Vai ser uma completa. live com as pessoas que morreram. Maravilhoso, entendeu? Exatamente. Você vai Né? poder conversar com um plano, igual eu estou aqui em Uhum. na cercania de Belo Horizonte, conversando com você aí em São Paulo, Exatamente. né, Rebeca? Só que nós vamos fazer isso com planos de vidas distintos. Olha a mudança de paradigma. E o Chico até brincou comigo, dizendo: olha, nessa ocasião, os médiums vão ficar desempregados. Ninguém vai procurar médium para receber mensagem do além, né? Agora, aí esse amigo falou comigo assim: Geraldinho, você já pensou nas implicações judiciais desse aparelho? Eu disse: não. O que você quer Nossa, dizer? Aí o que você porque quer a pessoa que comete um dizer? crime, ela vai ser responsável, enfim, para sempre, né? Não, e olha só, uma pessoa que é assassinada, você vai lá, através desse aparelho, entrevistá-la, para saber dela quem foi o assassino, Nossa, não é? não é? Mas nem vai ter, né? Que, assim, se você for parar Não, para pensar, não, isso é um engano. Isso é um engano, viu? Porque mundo em regeneração, nós estaremos começando a regeneração em sim, 2057. é. Mas ainda teremos crimes, ainda teremos vícios. Não é um mundo perfeito, não. Só que a maioria da população vai ser voltada ao bem, à verdade, à justiça, à caridade. Mas não é toda a população, né? Nós teremos. Tomara que desperte, né? Assim, a grande maioria, né, para tudo isso, né? O Chico Xavier vai falar comigo que, a partir do momento que começar a regeneração, até que toda a população terrestre se regenere, vai demorar 7.000 anos.
Uau! A Ana Lúcia falou assim, e as heranças, então vão ter briga? Não, exatamente. Você vai entrevistar o morto, né? Quem que É, você quer que a sua herança fique, né? tipo, o Gugu, o que que você quer É. na herança? Agora o Gugu não ia ter problema, que ele ia Não ia falar o ter que ele queria. problema. Não, não, maravilhoso, gente. Então vejam bem quantas mudanças. No campo da ciência, por exemplo, né? Se você prova com a chegada dos extraterrestres, então a convivência das universidades, das nações terrestres com civilizações extraterrestres. E a Não. troca de informações, porque o Chico falou comigo assim, olha, Geraldinho, eles vão nos trazer maravilhas, eles vão nos trazer conhecimentos científicos, tecnológicos e até espirituais que nós não nem de longe imaginamos, né? Então esse intercâmbio será um salto quântico para a humanidade. É um salto quântico. Por isso é que nós vamos entrar agora num processo acelerado. Eu estava lendo aqui o que o Chico falou no Pinga Fogo, que você citou, e é muito curioso que ele fala isso. Ele fala assim, mas antes disso, né, de 2057, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo de mudanças. É Vai isso que acontecer nós vamos ver. muita coisa, né? A gente não consegue nem, enfim, imaginar tudo que vai acontecer. O que vai acontecer também depois dessa pandemia, eu acho que assim todo mundo vai mudar a forma de, enfim, alguma coisa vai despertar alguma semente, alguma coisa. Quem está confinado e vai ter que estar convivendo melhor com seus familiares, ou uma pessoa que, sei lá, é muito egoísta, acha que o mundo não tem, ninguém está conectado, ela vai começar a despertar para isso. Eu acho que são tantas coisas, Olha da natureza. essa questão do coronavírus, do Covid-19, o que em 4 meses desordenou toda a vida humana. Não é? Está tudo fora de lugar, não está? Nossa, A gente totalmente. está em quarentena, em casa, no mundo inteiro. O que aconteceu? Isso é uma bênção para a natureza. A atmosfera ficou mais pura, os rios, os lagos, os mares estão mais puros, sem Poluição poluição, na né? China, nossa Olha senhora. só, os animais estão felizes porque nós não os estamos caçando por aí, né? Que é uma coisa que, assim, inevitavelmente vai ter que diminuir o consumo de carne. Claro, Eu sei que claro. não é uma coisa fácil, mas pelo A menos se cada um própria, diminuir 50% já está, né, um pouco melhor aí, né? a própria China não deu uma determinação ontem proibindo o consumo de carne de cães e gatos, que lá eles comiam carne de cães e gatos até ontem. Foi Ah, proibido proibiu ontem. de cães? Eu só tinha visto Foi. de animais silvestres. Ah, Não, cães e gatos ontem. que bom, que Uma legal. nova lei lá do governo chinês. Quer dizer, essas mudanças estão vindo. No livro Nós, acho que ai, pô, agora é tanto livro que a gente fica até meio doido. Que acho que foi das novas mensagens que o Chico fala que a civilização marciana ela já não precisa mais dessa alimentação, né, é, de é carne nova, e tal. que a civilização marciana não se alimenta das vísceras dos irmãos inferiores. É, Eles já fica a dica, superaram isso. tem que. Certa ocasião, eu perguntei ao Chico Xavier isso, porque eu já tinha lido várias mensagens que ele havia recebido de Humberto de Campos contra o consumo da carne animal, de Jair Presente. Jair Presente, por exemplo, vai escrever de forma poética, em trova, através de Chico Xavier, e falar muito seriamente, embora a gente até ria do que ele está escrevendo, porque ele é um trovador, ele fala que 90% das doenças do corpo físico humano são causadas pelo consumo de carne animal. Você vê, né? 90% está Não, lá. Então, a partir do momento que você deixa de consumir carne animal, significa que você terá mais saúde. sim, com E aí, certeza.
É um O, processo que a é o civilização processo. eu não acho que também, você, por exemplo, se você consome carne, você vai conseguir amanhã parar. Não, é um Não, processo, gente. Tem que ir, tem aquele radicalismo. é igual igual quem precisa parar de fumar. Tem que ter muita Exatamente. E força se de já diminuir vontade. um pouco, o planeta já agradece até, né? E aí também vem outra questão, que tem um livro do Chico, chama-se Nos Domínios da Mediunidade, que o instrutor Aulus fala rasgadamente contra esse hábito alimentar terrestre, condenando. Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ah, não sabia dessa. Aliás, não, acho que é Missionários da Luz, está no livro Missionários da Luz, o instrutor Aulus. E aí o que, que acontece? Eu fui e perguntei ao Chico, Chico, mas como que vai ser essa transição? Né? Aí o Chico me fala assim, olha, a humanidade vai descobrir no século XXI que ela pode muito bem substituir as proteínas animais pelo consumo da alga marinha. Nossa, que Coisa, interessante. isso ele me falou por volta da década de 80. E a questão de menos de 6 meses atrás, eu vi pesquisadores lá no Japão exatamente pesquisando nessa direção. O quanto, inclusive ele já tem uma espécie de barco adaptado que eles lançam determinadas correntes para captar as algas. Nossa, que interessante. Depois aquilo vai rodando assim e as algas vão prendendo e eles fazem dessas algas alimentação. Olha só que interessante. Caramba. Bem, gente, eu acho que a gente já abordou essa questão do coronavírus. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, né? Eu queria falar mais uma coisa. Mas pode falar, Jurandir. A gente está Eu aqui para queria falar o escutar. seguinte: que nós fizemos menção que o tempo da transição planetária dura três séculos, Uhum. 300 anos. Mas dentro desses 300 anos há, naturalmente, períodos de 50 em 50 anos em que ele acontece. Não é? O que Kardec vai colocar lá no Livro dos Espíritos, na nota da pergunta 798, ele tem noção que o Espiritismo não era para o tempo dele. Porque ele fala lá o seguinte, que ainda precisaríamos ter 2 ou 3 gerações de incredulidade. Nossa. Olha só. Aí depois eu fiquei com isso na cabeça e pesquisei e vi que porque eu queria saber o que estava na cabeça de Kardec quando ele pensou em gerações, 2 ou 3 gerações depois da dele, né? E eu fui pesquisar, a expectativa de vida nessa época na França era muito baixa, variava na Europa inteira entre 35 anos e 42 anos somente. Uhum. Sim. E nós sabemos que Kardec viveu 69, quer dizer, ele foi além da Foi ela? média. E provavelmente ele pensava além dessa média também. E aí eu descobri que no item 30 do último capítulo da Gênese, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o último livro dele, publicado em 1868, no item 30, ele fala que em uma geração de meio século, tudo vai acontecer. Olha o que ele diz. Primeiro, no item 27, ele fala: a nova geração, que seria a quarta, né? Porque ele fala que tem 2 ou 3 gerações de incredulidade. Uhum. E a nova geração seria a quarta. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Olha aí o paradigma espiritualista. Nossa. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento moral. Mas aí eu descobri que na cabeça dele, uma geração que vai fazer essa mudança, e, portanto, uma geração, é de meio século, porque ele fala assim, sem a imigração, antes de falar da imigração, ele fala dos flagelos diversos. Então, o coronavírus está dentro de flagelo diverso,
previsto por Allan Kardec. Ele fala que o flagelo diverso ele é necessário porque ele abre o campo de saída de espíritos retardatários. Então, ocorre o degredo desses espíritos. Nem todos os espíritos que morrem vão ser degradados para planetas inferiores, porque alguns deles se arrependem e ficam. Mas, ao fazer isso, a ter uma partida muito grande de espíritos, nos casos dos flagelos diversos, e a pandemia é um flagelo diverso, ela se classifica aí, Kardec fala em epidemia, né? Porque ele raciocina em termos regionais ou nacionais. A pandemia nada mais é do que a epidemia global. E ele fala que, então, esses espíritos são substituídos por espíritos mais evoluídos. Então, esse campo de saída de espíritos retardatários, ao mesmo tempo, favorece o campo de chegada desses favorece novos... muito, né? Muito, né? Tem E aí outras ele fala... novas, né, almas aqui. Aí ele fala assim, sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. Então, aí, olha só, na cabeça dele, uma geração é meio século. Agora, eu vou fazer matemática. Ele fala que depois da geração dele, seriam necessários 2 ou 3 gerações de incredulidade. Uhum. Então, são 2 ou 3 gerações de 50 anos, dá o quê? 150 anos. Né? Se cada geração tem 50 anos, 2 ou 3 gerações serão 100 ou 150 anos. Então, ele tinha noção de que em 100 ou 150 anos depois da geração dele, o mundo ainda viveria o paradigma materialista da incredulidade, que seria destruído aos poucos. Agora vamos fazer conta. A primeira geração da incredulidade, Kardec morreu quando? 1869. A primeira geração de incredulidade terminou em 1919. E bem no final da Primeira Guerra, mais ou menos. Final da Primeira Guerra e final da pandemia de gripe espanhola. Né? Milhões de pessoas mortas. Né? Nós tivemos aí a Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos a Comuna de Paris, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Revolução Russa. Só guerra. Só matança, só materialismo, só incredulidade. A Europa arrasada, né? E aí, o que põe fim nesse primeiro período de incredulidade? A pandemia da febre espanhola, da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Se a gente está achando que essa pandemia de coronavírus é horrível, matando 120 mil pessoas, a febre espanhola, a gripe espanhola, matou 30 milhões de pessoas. Eu acho que até mais, né? Acho que são 50 milhões de pessoas. Foi mais. Foi mais. Aí vem o segundo período de incredulidade, 1919 até quando? 1969, início da data limite. Maravilha. Coisa, né? Kardec já até antecipou tudo isso aí também, né? E nessa segunda geração de incredulidade, temos também a incredulidade e materialismo. Por quê? Nós tivemos o nazismo, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, né? O problema do nazismo invadindo a Europa, da Itália no fascismo, de Mussolini também invadindo a África, e o Japão também expansionista, invadindo a Coreia, a China, as Filipinas, e até invadiu o Havaí dos Estados Unidos. E depois, as 2 bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, depois as guerras das Coreias, a guerra do Vietnã. Olha só, não foi um período fácil. Não, com certeza. Em 1969, termina o segundo período. Com o quê? Com o homem chegando na Lua. E nós sabemos muito bem que, naquela época, eles não tinham um projeto de paz.
Eles Sim, estavam... até o Marcos Vinícius fala isso, né, no Data Limite. Marcos Vinícius, ele é especialista, né, em relações internacionais, e ele fala que o objetivo mesmo era ter colocado vários armamentos nucleares nucleares na Lua, no satélite, né? nos satélites. E acabou que os extraterrestres não deixaram, né? Tanto é que o projeto Apollo terminou por conta disso. E aí, mas aí termina então o segundo período na data limite, no início da data limite revelado por Chico Xavier. Então, o terceiro período de incredulidade, que Kardec faz referência na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, é a data limite, de 50 anos, que o Chico faz referência no programa Pinga Fogo de 1971 e vai de 1969 até 2019. Por que eu sou otimista? Porque dos três períodos de incredulidade, é o único que não teve guerra mundial. Não é? Não é? Graças a Deus. O primeiro teve a Primeira Guerra Mundial, o segundo teve a Segunda Guerra Mundial e o terceiro não teve a Guerra Mundial. Ou seja, nós vencemos a prova que foi submetida à humanidade por Jesus e pelas potências angélicas que se reuniram nas cercanias da Terra quando o homem pisou na Lua em dia 20 de julho de 1969. Você vê Né? que foi um marco, assim, Um que... marco E tem gente que não extraordinário. acredita ainda que o homem pisou na Lua, né? Fala, Ah, cara, pois é. Tem gente que não são acredita, tantas né? evidências de Então, outras sondas é, chinesas e indianas que, enfim, detalha todo o processo que foi o homem que pisou na Lua. Mas é. tudo bem. Eu queria E aí, olha que falar coisa que deixa eu só cortar um pouquinho. A Dani Suzuki está aqui assistindo a gente. Ei, Oi, Dani, que beijo. legal. Ela está participando desse novo documentário Despertar. Eu queria agradecer imensamente a participação dela, que realmente que doou o tempo dela, enfim, para falar sobre um pouco de espiritualidade e engrandeceu esse trabalho. Eu só tenho elogios a fazer a você. Que Foi legal, muito legal, né? muito legal. Eu não sei se dá para pôr 3 pessoas na live, mas se der, a gente até ou faz uma próxima live, sei lá. Mas que legal. Tô tentando... Eu acho que não sei se ela já saiu, enfim. Mas ela estava aí, que alguém me falou que ela entrou. Poxa, mas legal como, enfim, tudo está se conectando. Como você falou também, essa parte de Kardec, que eu também não tinha feito essa ligação de anos, como você construiu o seu pensamento. Realmente, se vê que todas as peças desse quebra-cabeça, né, de tantas entrevistas, livros e até também detalhes do Allan Kardec, eles acabam convergindo para esse momento que a gente está passando agora, né? O ápice, né? É a questão da verdade, né? É. É interessante que uma vez, quando eu estava fazendo o primeiro livro que nós publicamos do Chico Xavier, em 1984, era o Bastão de Arrimo, e que eu reuni mensagens que um primo de minha mãe escreveu, são 33 mensagens que ele escreveu para a mãe dele, minha tia-avó Adélia, através da psicografia de Chico Xavier. E eu estava preocupado, porque eu nunca tinha feito livro, né? Nunca tinha trabalhado com livro, e o Chico estava me orientando. Aí ele viu que eu estava muito preocupado, e ele falou uma coisa comigo, que de certa forma você vai entender que você começou a falar sobre isso, sobre o documentário, né? Ele fala assim, ó, Geraldinho, não preocupa com essa questão se vai vender, se não vai vender, se vai ter saída, se não vai ter saída, porque o que é verdadeiro fica. Então, é aquilo que você estava falando do documentário Data Limite, né? Nenhum de nós tinha essa pretensão, não houve um projeto, Não, isso, nós vamos nos reunir para isso, desde lá de 2011, né? Que foi 2009, né? Que não, você... a gente foi para aí, né? Você foi o primeiro entrevistado, né? Então foi em 2012. 2012, A gente começou tudo. É engraçado que eu, enfim, às vezes eu dormia, pensava, puta, será que alguém vai assistir esse documentário, né? E, enfim, Pois é, olha aí. Não acabou sendo o houve, não documentário houve, mais visto no Brasil, né? e Surreal. acabou sendo.
Hoje mesmo eu estava vendo, no site principal tinha quase 9 milhões de viewers, né? Né? E Nossa. invertido para outros idiomas, e depois veio o Despertar Data Limite e outros documentários que seguiram nessa linha, né? De mostrar o que o Chico Xavier falava sobre o futuro da humanidade, sobre a transição planetária. E eu acho muito importante falar nessa hora, porque muita gente está me perguntando: você acha que isso tem a ver com a data limite? Você mesmo já respondeu. Tem tudo a ver, Tem né? tudo a ver, tudo Só a que ver. agora eu não sou pessimista como o Chico era naquela É que ele era época. pessimista mais por causa do Do aspecto nuclear, histórico, né? do Sim. nuclear. Porque ele falava comigo que se a gente vencesse esses 50 anos até julho de 2019 sem guerra, nenhum de nós poderia imaginar os avanços que nós teríamos a partir daí. E aí eu vou ligar essa fala dele com a entrevista que ele deu a Hebe Camargo, que todos vocês vão achar, né? No Google, Chico Xavier com a Hebe Camargo. E lá ele fala, a Hebe Camargo pergunta a ele o seguinte: paira sobre a humanidade a profecia de uma terceira guerra mundial. Qual que é a sua opinião e a opinião de Emmanuel sobre isso? Nós vamos ter a guerra? E ele fala dos débitos milenares, milhares de anos que a humanidade estava guerreando, fala sobre as várias guerras que nós sofremos e que nós temos esse débito coletivo, sim. E que não tinha como pedir a Jesus para tirar esse débito, esse karma de nós. Mas ele fala com a Hebe Camargo o seguinte: nós podemos pedir a Jesus que esse karma venha pelo mínimo de sofrimento. Então, eu acho que o coronavírus é o mínimo de sofrimento que nós merecemos. E ninguém tem dúvida de que nós merecemos, não é? Bem mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Então, minha gente, tem uma pessoa aí que perguntou a respeito, para eu concluir o pensamento das três gerações. As três gerações de 50 anos a 150 anos. Kardec desencarnou em 1869. 60 anos, gente. Aliás, 150 anos, três gerações de 50 anos depois de 1869, dá 2019, que é o final da data limite. Percebem? Então, Kardec já tinha consciência que, de 1869 até 2019, a humanidade viveria na incredulidade, no materialismo. Mas que depois disso viria a quarta geração. E que essa quarta geração, que é a que começou o ano passado e praticamente o primeiro ano é 2020, é que vai nos levar à regeneração planetária. Por quê? Porque nessa geração a incredulidade vai morrer. Não pelos homens de fé. Porque os homens de fé já têm fé, eles não precisam matar a incredulidade, mas pela ciência. A ciência que vai descortinar a realidade da vida após a morte, da mediunidade, da reencarnação, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, das civilizações extraterrestres, dos multiversos. Compreendem? Aí eu concluo meu pensamento dizendo o seguinte: nós estamos na melhor época da humanidade. E nós teremos aí um desenvolvimento enorme a partir de agora, de 2020, e podem crer com a cura de todas as doenças, inclusive com a cura do Covid-19, do coronavírus, que eu tenho certeza que chegará em tempo recorde. Eu tenho confiança, tenho informações de pessoas amigas que são especialistas em bioquímica e que têm pleno conhecimento dos avanços das pesquisas médicas e das pesquisas em bioquímica, em química nuclear, dizendo que as grandes corporações que trabalham com medicamentos já estão às vésperas da descoberta de várias vacinas. Pelo menos 10 grandes empresas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são 4 ou 5, na Alemanha uma, em Israel outra, na Austrália outra, no Brasil uma,
Em Singapura uma, e na China duas, e no Japão uma. Todas essas empresas, são mais de 10 empresas, já estão fazendo testes com os protótipos dessas vacinas e tenho certeza que pelo menos uma delas vai vingar. Né? Com certeza, com certeza. Isso vai acontecer, essa cura. E só lembrando de uma coisa, você vê, né, que no livro A Caminho da Luz, foi prevista nessas as duas anteriores reuniões. A primeira seria da formação, né, do nosso planeta, a segunda da chegada de Jesus, né, no nosso planeta, e essa terceira, como o Chico te confidenciou, né, que a gente a gente estaria nessa outra fase, né? Isso. Num momento mágico, né? Se a gente for pensar. A terceira foi quando o homem pisou na Lua, 20 de julho de 1969. Quer dizer, foi no início da última geração de Kardec, né? Da geração de individualidade. Mas eu digo, essa reunião, ela, de certa forma, ela deu esse prazo extra, né? Como você menciona, moratória, né? Essa moratória, né? Então é um momento assim muito mágico, né, que a gente está. E veja como que está em sintonia com Kardec, que Kardec fala assim: nós teremos 2 ou 3 gerações. Quer dizer, ele também coloca na condicional, né? Se a humanidade seguisse boazinha, talvez fosse necessário só 2 gerações. Como nós não fomos bonzinhos, né? Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, então precisou de uma moratória para que a gente se ajustasse ou se suportasse, pelo menos, né? Pelo menos, né? A palavra do Chico não é que a gente se amasse, não. É que a gente se suportasse uns aos outros, em termos nacionais e estrangeiros, né? E isso eu acredito que estamos, sim, chegando nesse ponto. Agora, há muito o que fazer? Sem dúvida, gente. Tem muito o que fazer, mas nós temos aí 37 anos pela frente. Graças a Deus, e vamos conseguir. E a gente vai, né, muitos de nós vai estar presenciando todas essas mudanças, né? De um tempo bem rápido, né? 37 anos é muito pouco, né? Se você for ver na história da humanidade, não é nada, né? Não é nada. 37 anos passa com a rapidez de um raio, se você for pensar. Exatamente. A gente que já viveu mais do que isso sabe, né? Gente, já até passou do horário, coitado do Geraldinho, acho que já deve estar até com sono, cansado. Não, tá tudo ótimo. Eu Mas eu quero queria. agradecer essa oportunidade. Eu vi aí comentários de pessoas falando o seguinte: agora é a hora de cada um de nós, nessa reflexão, no lar, sem esquecer da oração, da meditação, fazer essa autoanálise e pensar e descobrir qual que é a parte que me cabe fazer para que nos próximos anos, nos próximos 37 anos, eu colabore ativa e efetivamente na transformação da humanidade. Com certeza. Eu acho que até como a Maura de Albanese fala no documentário Despertar, a gente está no palco da vida, né, com os bastões, para a gente realmente fazer uma mudança, né, com um impacto maior, não ficar na zona de conforto, né? A gente, de fato, ser protagonista, né, nesse momento. Porque tenho a certeza de uma coisa: as mudanças chegarão e chegarão fortes e rápidas, como o caso do coronavírus aconteceu, né? Então, nós temos, por exemplo, informação nos Estados Unidos de uma nova onda de tecnologias novas na questão da robótica, na questão da internet das coisas, Internet of Things, na questão relativa à nanotecnologia. Gente, é um outro mundo que vai nascer a partir deste ano de 2020. Creiam nisso. E essa nova onda tecnológica vai gerar riqueza para todo mundo, como o Chico Xavier dizia para mim. A estimativa dos estudos que eu tenho lido fala-se em 52 trilhões de dólares de geração de riqueza. Isso é mais de 10
vezes o que se perdeu no mundo com a coronavírus. Entende? Então, o que nós estamos vivendo, o sofrimento que nós estamos vivendo hoje é passageiro. Claro, ele será doloroso, ele é doloroso, sim. Mas por quê? Porque nós temos débito aí no cartório das vidas sucessivas lá para trás. Mas uma vez saldado esse débito, pelo mínimo de dores, como Chico Xavier falava, né? E eu acredito que vai ser o mínimo de dores, a gente vai entrar num processo de evolução rápida e num processo de transformação planetária que daqui a algumas décadas nós não vamos reconhecer a Terra que a gente pisa. Com certeza. A gente está até tentando imaginar o que as coisas que estão por vir. Claro que a gente fica assim, né, pelo momento atual que a gente está passando, mas gente, é passageiro e é um aprendizado que todo mundo vai estar tendo. Não tem jeito, né? Não vai ter uma pessoa que não está sendo impactada aqui na Terra. E até como a Dani Suzuki falou no Despertar, né? O Despertar ele vem de dentro para fora, gente. Não tem como mudar essa ordem. Exatamente. E quer melhor tempo do que esse, em que nós estamos em casa, sem obrigações externas, sem trabalho externo, é a maioria de nós. Então é o tempo que nós temos para fazer essa transformação, essa meditação, esse olhar interior, esse convívio com os entes queridos mais próximos, né? É o momento também de buscar a vida superior pela oração, pela meditação, a fim de que a gente possa também ser inspirado no melhor a fazer. Com certeza, né? Que assim seja, né? Gente, eu acho que eu vou terminar essa live, porque eu tô até com dó, Geraldinho, que quantas horas foi? Porque a gente cortou, já passou muito mais de 1 hora. A gente tenta fazer uma próxima live para falar de outras coisas. 1h35, mas tá ótimo, tá tudo Mas tá bem. bom, gente. Mas Depois vocês a gente enviam. une, né? Com certeza. A gente tem muita coisa para falar, então se deixar, a gente fica 10 horas de live aqui, né? Obrigado, viu, Fê? Mas eu quero agradecer imensamente todos que participaram até agora. Eu vi que está todo mundo assim ainda ligado aí na live e desculpa se a gente não respondeu alguma coisa, se teve algum problema, enfim, técnico no som. A gente... E agradecer a Dani também que está assistindo, o Fábio também que é diretor do Fábio, viu, filme. Fábio aqui. Dá um abraço nele. A Dani Casagrande, que também fez parte do primeiro Dani Casagrande, do grande Data beijo. Limite. Então, gente, eu só tenho a agradecer as mensagens maravilhosas que a gente está recebendo de feedback. A gente lê tudo, não que a gente consiga responder tudo, mas a gente está indo. A gente é formiguinha, mas a gente está tentando. Depois E a é gente faz isso. outras, né? Com certeza. E você sabe que eu sempre sou sua fã, né, Geraldinho? Então, estou aqui Então é sempre recíproco, na Rebeca. torcida aqui por você, Marlon, Gisele, todo mundo da família. Eu vi passar aí o Regis Silva, lá de Recife. Um abraço, Regis. Gente, então é isso. Eu vou tentar salvar essa live picotada aí, que picotou, mas vou tentar, tá, gente? Um beijo Um grande. beijo. E a Boa gente noite, vai gente. depois liberar alguns extras do Despertar no canal do YouTube e do Cinemakers. Então tem umas Ótimo. coisas, uns conteúdos legais que a gente vai estar postando em breve. Então tá, Beleza. gente. Um beijo, Geraldinho. Obrigada imensamente. Rebeca, abração aí no Fábio, na Daniela, todo mundo.